é muito comum quando nós passamos por essas fases em que vivemos um desencontro com nós mesmos, com o nosso bem-estar, a primeira coisa que vem em nossa mente é culpar a Deus. É tanta bobagem que ouvimos quando as pessoas ignoram, por exemplo, falam, por exemplo, que a Bíblia não existe, ou que a Bíblia é um livro qualquer, que não se deve ler a Bíblia, e que a Bíblia... Mas tá, tudo bem. Mas por que então consideram-se outros livros? Escritos por homens e que falam ideias tão contraditórias ou muito mais contraditórias. Mas por que deixamos a Bíblia? Porque a Bíblia fala de Deus, então Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque a primeira coisa que a pessoa fala é: Deus não existe, por quê? Porque existe tanta maldade no mundo, existe tanta coisa ruim acontecendo, então se existe tanta coisa ruim acontecendo é porque Deus não existe. E aí conhecemos tão pouco de Deus, demonstramos um conhecimento tão ínfimo de Deus quando falamos isso. Queremos que tudo funcione, que tudo esteja perfeito, e passamos, a partir daquele momento, a dar ordens a Deus, a inclusive julgá-lo e a questionar o porquê as coisas são assim ou assado. E começamos a falar: Deus não existe, por quê? Porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, Então passamos a acreditar que somos superiores a Deus. É tão ignorante isso, porque não sabemos o que significa a palavra Deus. Por que é Deus? Porque Deus, ele tem um conhecimento além do nosso. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, então ele conhece o futuro das coisas, ele conhece a nossa essência. Então ele sabe aonde vai a nossa capacidade de aceitar as coisas ou não. O que acontece é que as pessoas geralmente, elas buscam, acreditam e vivem para essa vida, e tudo se resume nessa vida. É difícil entender que as coisas que nós fazemos nessa vida depende de nós mudarmos as coisas, e que as coisas, elas não vão mudar só porque nós queremos, mas porque entendemos que algumas coisas, elas precisam acontecer, elas vão acontecer independente de nossas vontades. Isso não é injustiça de Deus, é porque tudo faz parte de um plano natural das coisas. Quando, por exemplo, a gente vê uma doença, a primeira reação nossa é: por que existe essa doença? Por que Deus permite que exista essa doença? Porque se não existisse essa doença, não existiria a cura dela. Então o homem tem que descobrir isso. Deus não vai dar uma vacina pronta, um remédio pronto. Ele vai dar ao homem essa capacidade de descobrir.